Eu sei que tem muita gente que não acredita nesse tipo de coisa. Eu também era assim antes, sempre tentava achar uma explicação lógica para tudo. Mas depois do que aconteceu comigo no interior do Nordeste, eu não consigo mais duvidar. Já faz 5 anos e até hoje não encontrei nenhuma explicação que fizesse sentido para o que vi naquela fazenda. Não vou dizer o nome do lugar nem da cidade exata para proteger minha família, mas foi em uma propriedade isolada, daquelas que ficam a mais de 1 hora da cidade mais próxima. Antes que alguém pergunte, não, eu não tinha bebido, não uso nenhum tipo de remédio controlado e nunca tive problemas psicológicos. Também não era muito tarde da noite e eu não estava com sono. Na verdade, eu estava mais alerta do que nunca, principalmente depois de perceber que tinha algo muito errado com os cachorros da fazenda. Eles sempre foram super agitados, latiam para tudo, mas naquele dia, eles estavam diferentes, quietos demais. E quando um cachorro que late para qualquer coisa fica em silêncio, é porque tem alguma coisa muito errada acontecendo. Lembro que era uma noite clara, a lua estava tão cheia que dava para enxergar quase tudo no quintal sem precisar de lanterna. O calor estava insuportável, daquele jeito que só quem já passou uma noite no Nordeste conhece. Abri a janela do quarto tentando pegar um vento e foi aí que comecei a ouvir aquele barulho. No início, parecia que algo estava se arrastando na terra, tipo quando a gente puxa um saco muito pesado no chão. Pensei que fosse um dos cachorros se coçando, eles sempre faziam isso, mas aí o barulho foi ficando diferente, mais pesado. E o mais estranho é que os cachorros que normalmente latiriam para qualquer barulhinho à noite continuavam em silêncio total. Foi quando decidi olhar pela janela e juro por tudo que é mais sagrado que nunca vou esquecer o que vi. Tinha uma coisa se movendo perto do galinheiro e conforme meus olhos foram se acostumando com a escuridão, percebi que aquilo tinha forma humana. Só que se movimentava de um jeito totalmente errado, como se as juntas dos braços e pernas estivessem todas fora do lugar. Aí foi quando meu corpo simplesmente congelou. É sério, eu não conseguia me mexer. Parecia que meus pés tinham criado raiz no chão. Minha respiração foi ficando cada vez mais rápida e pesada. O coração parecia que ia explodir no peito. Tentei gritar, chamar alguém, mas a voz não saía, e aquela coisa continuava lá, se arrastando de um jeito que não era normal. Enquanto eu observava paralisada, a criatura começou a se contorcer mais, como se tivesse percebido que tinha alguém olhando. Foi então que ela virou a cabeça na minha direção. E não era uma virada normal, sabe? Foi como se a cabeça tivesse girado completamente para o lado, num ângulo que nenhum pescoço humano conseguiria fazer. Na hora senti um frio descendo pela espinha e minhas pernas começaram a tremer tanto que achei que ia cair ali mesmo. Os pelos do meu corpo todo se arrepiaram e comecei a suar frio. Mesmo com aquele calor todo do Nordeste, então aconteceu algo que me deixou ainda mais apavorada. Os cachorros começaram a uivar. Mas não era aquele uivo normal de cachorro. Era um som diferente. Parecia um choro de desespero. E o mais estranho é que eles não chegavam nem perto daquela coisa. Ficavam só em volta, uivando daquele jeito horroroso. Dava para ver que eles estavam completamente apavorados, mas ao mesmo tempo era como se algo impedisse eles de fugir dali. E aquela figura continuava me encarando, imóvel agora, como se estivesse me estudando. A lua iluminava só o suficiente para eu ver que aquilo tinha forma de gente, mas ao mesmo tempo tinha algo muito errado, principalmente no jeito que os membros se dobravam. Foi quando ouvi um som que nunca vou esquecer. Um tipo de respiração rouca, profunda, que parecia vir de todo lugar e de lugar nenhum ao mesmo tempo. Naquela hora, eu não sabia o que fazer. Meu corpo todo tremia e eu sentia o suor escorrendo nas costas, mesmo tentando me controlar. A única coisa que consegui fazer foi dar uns passos para trás, me afastando da janela, mas sem tirar os olhos daquela coisa. E aí aconteceu algo que fez meu sangue gelar.
Aquela figura começou a se arrastar na direção da casa. O barulho na terra foi ficando mais alto, mais próximo, e os cachorros começaram a uivar ainda mais forte. Minha cabeça estava uma bagunça, não conseguia pensar direito. Uma parte de mim queria correr e chamar todo mundo, mas a outra estava paralisada de medo. Lembro que minhas pernas tremiam tanto que tive que me apoiar na parede para não cair. Os uivos dos cachorros, misturados com aquela respiração pesada e o som do arrasto na terra, faziam uma barulheira que parecia vir de todo lado. O tempo pareceu parar naquela hora. Não sei dizer quanto tempo fiquei ali, entre a janela e a porta do quarto, sentindo meu coração bater tão forte que parecia que ia sair pela boca. Aí, do nada, tudo ficou em silêncio. Os cachorros pararam de uivar. Aquele som de arrasto parou, até aquela respiração estranha sumiu. Foi um silêncio tão pesado, tão estranho, que quase doía no ouvido. Quando finalmente criei coragem para olhar pela janela de novo, não tinha mais nada lá. Aquela coisa tinha sumido como se nunca tivesse existido. Os cachorros estavam todos encolhidos num canto do quintal, tremendo, e continuaram assim até amanhecer. Foi a noite mais longa da minha vida. Não consegui dormir. Fiquei sentada na cama, abraçada com os joelhos, olhando fixo para a janela até o sol nascer. Quando amanheceu, ainda estava tentando me convencer que tinha sido só minha cabeça pregando peças, sabe? Mas aí, aconteceu algo que acabou com qualquer dúvida que eu pudesse ter. Saí do quarto assim que o sol nasceu, meio que esperando que tudo tivesse normal lá fora. Mas quando cheguei no quintal, vi que os cachorros continuavam estranhos, todos amontoados no mesmo canto, tremendo. Foi então que notei umas marcas esquisitas na terra, como se algo pesado tivesse sido arrastado. Segui aquelas marcas e encontrei algo que me fez sentir tudo de novo. O mesmo frio na espinha, a respiração acelerada, as pernas bambas. Uma das nossas cabras estava morta perto do galinheiro. Mas não foi só isso que me assustou. O jeito que ela estava... Tinha marcas no pescoço dela, marcas que pareciam dedos humanos, só que eram grandes demais e estavam em posições estranhas, como se a mão que fez aquilo tivesse os dedos todos tortos. Meio sem saber o que fazer, corri para dentro e chamei minha família. Quando eles viram a cabra, percebi que ficaram tensos de um jeito diferente. Não era só susto pela morte do animal, tinha algo mais. Foi então que meu tio, depois de um tempo em silêncio, começou a contar uma história que nunca tinha ouvido antes. Ele disse que, uns 15 anos atrás, tinha acontecido uma coisa estranha na fazenda. Um homem foi encontrado morto bem naquela região do galinheiro. Segundo meu tio, o corpo estava todo contorcido, como se os ossos tivessem sido quebrados e remontados de um jeito errado. Na época, disseram que ele devia ter se perdido na mata e morrido de sede, mas ninguém conseguiu explicar por que o corpo estava daquele jeito. E desde então, de vez em quando, os animais ficavam estranhos, principalmente os cachorros. Só que nunca tinha acontecido nada tão sério quanto naquela noite. Aquela história do meu tio me deixou ainda mais nervosa. Era como se todas as peças estivessem se encaixando, mas de um jeito que eu não queria aceitar. Fiquei pensando em como os cachorros já deviam ter sentido aquela presença antes, por isso estavam tão quietos quando cheguei. E comecei a me lembrar de outras coisas estranhas que tinha notado nos últimos dias, mas não tinha dado importância. O cheiro forte e estranho que às vezes aparecia do nada. Aquela sensação constante de estar sendo observada, os barulhos que ouvia de noite, mas fingia que eram só o vento. Tudo começou a fazer um sentido terrível. Percebi que minhas mãos ainda tremiam só de pensar no que tinha visto, e toda vez que fechava os olhos, a imagem daquela coisa se arrastando voltava com força total. O pior é que agora eu sabia que não tinha sido imaginação. Tinha provas bem ali na minha frente. As marcas na terra, a cabra morta, o comportamento dos cachorros.
Depois daquele dia, nunca mais consegui dormir direito naquela fazenda. Sempre que anoitecia, sentia aquele mesmo medo voltando, aquela sensação horrível de que tinha alguma coisa me observando. Os cachorros nunca mais foram os mesmos também. Eles continuaram mais quietos, mais ariscos, principalmente à noite. De vez em quando, ainda escuto aqueles uivos de desespero, mesmo estando longe da fazenda. É como se aquela noite tivesse mudado alguma coisa dentro de mim para sempre. Já tentei pesquisar sobre casos parecidos na região, sobre aquele homem que morreu lá anos atrás, mas nunca achei nada conclusivo. A única coisa que sei é que tem coisas que a gente não consegue explicar, por mais que tente. E agora, sempre que alguém me pergunta se acredito em coisas sobrenaturais, só consigo pensar naquela noite, naquela figura se arrastando no quintal, naquele jeito impossível que ela se movia. Algumas coisas a gente simplesmente não esquece, por mais que queira. Até hoje não sei explicar direito o que era aquilo que eu vi. Já faz 3 meses e ainda acordo no meio da noite pensando nisso. E não é só isso não. Aquela coisa ainda aparece por aqui, rondando a fazenda. Todo mundo aqui da região já ouviu as histórias sobre as luzes estranhas que aparecem no morro, mas eu nunca tinha dado importância para isso. Sempre fui um homem de trabalho, pé no chão, desses que acredita só no que vê. Trabalho como vaqueiro há mais de 40 anos e achava que já tinha visto de tudo nessa vida. Mas aquela noite mudou todo o meu jeito de pensar. Agora, toda vez que olho para o morro, sinto um arrepio na espinha e uma sensação ruim, como se algo estivesse me observando. O pior é que os bichos também sentem. O gado fica agitado, os cachorros latem a noite toda e até os cavalos ficam inquietos quando aquela coisa aparece. Tento não pensar muito nisso, mas é difícil ignorar quando você vê luzes estranhas flutuando no céu quase toda semana. Naquela noite eu estava fazendo a ronda de sempre. Era por volta das 11 horas e a lua cheia iluminava tudo como se fosse dia. O tempo estava diferente, um calor abafado estranho, desses que a gente sabe que tem algo errado no ar. Meu cavalo, que sempre foi um bicho calmo, começou a dar sinais de que algo não estava certo. Ele empacou de repente, bufando e virando as orelhas para todos os lados. No começo pensei que fosse onça, porque às vezes aparece por aqui, mas quando olhei para o morro senti meu sangue gelar. Lá no alto tinha uma luz azul, mas não era uma luz qualquer. Era algo que eu nunca tinha visto na minha vida. Não piscava igual luz normal, parecia que estava viva, se movendo de um jeito que não dava para explicar. E aí ela começou a descer o morro, girando e flutuando, vindo na minha direção. Junto com ela veio um barulho, um zumbido tão alto que parecia que minha cabeça ia explodir. Tentei fazer meu cavalo se mover, mas ele estava paralisado de medo, igual eu. Foi tudo muito rápido depois disso. Quando vi aquela luz, já estava a uns 100 metros de mim, e aí percebi que não era só uma luz. Tinha algo dentro dela. No começo não dava para ver direito por causa do brilho forte, mas depois eu vi uma coisa que não consigo tirar da cabeça até hoje. Era uma figura muito alta e magra, toda escura, que parecia flutuar acima do chão. Os olhos dela brilhavam igual 2 brasas, de um azul tão forte que chegava a doer olhar. Meu corpo todo tremia, mas eu não conseguia me mexer. Era como se tivesse virado pedra. O suor escorria pelo meu rosto e meu coração batia tão forte que parecia que ia saltar pela boca. O pior de tudo era aquele zumbido que foi ficando cada vez mais alto, até que comecei a sentir uma dor terrível nos ouvidos. O gado todo começou a entrar em pânico. As vacas corriam desembestadas, mugindo de um jeito que eu nunca tinha ouvido antes, como se tivessem sentindo muita dor. De repente, meu cavalo conseguiu se mexer e saiu em disparada. Foi tão de repente que quase caí.
Enquanto a gente se afastava correndo, eu ainda consegui olhar para trás e vi aquela figura esticando os braços, que pareciam ser compridos demais para o corpo dela. O brilho azul ficou ainda mais forte e o zumbido virou um barulho agudo, que fez minha cabeça latejar tanto que pensei que ia desmaiar. Corri sem olhar para trás até chegar na sede da fazenda, tremendo tanto que mal conseguia segurar as rédeas. Passei a noite toda acordado, com medo de fechar os olhos. Quando o dia amanheceu, voltei para o pasto com outros 2 vaqueiros e encontramos uma cena que nunca vou esquecer. Tinha várias cabeças de gado mortas espalhadas pelo campo. O mais assustador é que todas tinham marcas estranhas pelo corpo. Parecia que tinham sido queimadas, mas não era uma queimadura normal. Eram marcas em formato de círculos perfeitos, como se alguém tivesse usado um ferro quente gigante. O pessoal da fazenda não acreditou muito quando contei o que tinha acontecido. Todo mundo ficou assustado com o gado morto, claro, mas tentavam achar uma explicação mais normal, sabe? Falaram que podia ser raio, que às vezes cai um raio seco e mata os bichos. Mas eu sabia que não era isso. Primeiro porque não tinha chovido naquela noite. E depois, aquelas marcas não eram de raio, eram perfeitas demais. Todas do mesmo tamanho e formato. E aí tinha outra coisa estranha. A grama em volta dos animais mortos estava toda ressecada, como se tivesse sido torrada. Tentei explicar o que tinha visto, a luz azul, aquela figura alta, mas as pessoas só balançavam a cabeça. Percebi que era melhor ficar quieto, senão iam acabar achando que eu estava ficando doido. Mas eu sei muito bem o que vi, e não estou inventando nada disso não. Depois daquela noite, as coisas aqui na fazenda nunca mais foram as mesmas. O gado não chega perto daquela parte do pasto, principalmente quando está escurecendo. E toda vez que tem lua cheia, aquela luz aparece de novo lá no morro. Não desce mais até aqui embaixo como naquela vez, mas fica lá em cima, se movendo devagar. Às vezes, o zumbido começa de novo, mais baixo, mas dá para ouvir claramente no silêncio da noite. Os outros vaqueiros não querem mais fazer a ronda naquela área depois que escurece, e eu não posso culpar eles não. Eu mesmo evito olhar para o morro, mas às vezes, quando estou voltando para casa tarde da noite, sinto aquela mesma sensação estranha, como se algo tivesse me observando. E os bichos, eles sempre sabem quando aquilo está por perto. Ficam agitados, nervosos, como se sentissem que tem alguma coisa errada no ar. Já tentei até conversar com algumas pessoas da cidade sobre isso, mas todo mundo tem uma explicação diferente. Uns falam que é fenômeno natural. Outros dizem que é coisa do governo fazendo teste secreto. E tem até quem diga que é história para assustar os outros. Mas quem trabalha aqui sabe que tem algo errado. Semana passada mesmo, perdi mais 3 bezerros. Apareceram mortos do mesmo jeito, com aquelas marcas redondas pelo corpo. A diferença é que dessa vez tinha umas marcas no chão também, uns círculos grandes na terra, como se algo muito pesado tivesse pousado ali. Tirei até foto com o celular para provar que não tô maluco, mas quando fui mostrar para as pessoas, a imagem estava toda embaçada, não dava para ver direito. E aí o mais esquisito é que meu celular começou a dar problema depois disso, fica desligando sozinho e a bateria acaba muito rápido, coisa que nunca tinha acontecido antes. O tempo vai passando e cada vez mais coisa estranha acontece por aqui. Os cachorros da fazenda, que antes latiam quando aquela luz aparecia, agora ficam num canto quietinhos, tremendo e chorando baixinho. As árvores perto de onde o gado morreu começaram a murchar, mesmo sendo tempo de chuva. E tem outra coisa que não contei para ninguém ainda. Às vezes, quando tô sozinho no pasto, escuto um barulho que parece alguém chamando meu nome, mas não é uma voz normal. É como se tivesse vindo de dentro da minha cabeça. Não sei explicar direito, mas dá um medo tão grande que meu corpo todo congela. Sei que parece história de maluco, mas estou contando exatamente do jeito que aconteceu. Não quero chamar atenção nem nada, só queria entender o que é isso que está acontecendo na minha fazenda.
Tem dias que penso em ir embora daqui, mas essa fazenda é minha vida inteira. Não consigo imaginar fazendo outra coisa, morando em outro lugar. E aí tem também aquela sensação estranha, como se aquela coisa não fosse deixar eu ir embora assim tão fácil. É como se ela tivesse escolhido esse lugar, ou talvez tenha escolhido a gente, não sei. Os outros funcionários da fazenda já perceberam que tem algo errado comigo. Ando assustado, durmo mal, fico olhando para os lados toda hora. Quando alguém pergunta o que está acontecendo, tento disfarçar, mudar de assunto. Mas está cada vez mais difícil fingir que está tudo normal. Principalmente porque aquela luz continua aparecendo e agora parece que está ficando mais forte, mais frequente. Não sei o que vai acontecer, só sei que enquanto ela continuar aparecendo, a gente não vai ter sossego por aqui. Tá gostando das histórias? Então não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda muito a trazer mais relatos assustadores para você. Eu nunca fui de acreditar em fantasmas, espíritos ou qualquer coisa do tipo. Sempre achei que isso era coisa de filme ou de gente que gosta de inventar história para chamar atenção. Mas isso mudou completamente quando fui passar férias na fazenda dos meus avós, lá no interior do Paraná. A fazenda era enorme, cheia de mato alto e aquela sensação de abandono, porque já fazia anos que ninguém morava lá. Meus avós estavam velhinhos e não tinham mais condições de cuidar de tudo sozinhos. Então, a casa principal e os arredores estavam meio decadentes, sabe? Mas eu sempre fui curiosa. Adoro explorar lugares antigos, então achei que seria uma aventura legal. Mal sabia eu o que ia acontecer. No primeiro dia, assim que cheguei, já senti um clima estranho. A casa era grande, com aqueles corredores compridos e cheios de portas que rangiam. Eu estava sozinha, porque meus avós ficavam na casa menor, perto da entrada da fazenda. Enquanto arrumava minhas coisas no quarto, comecei a ouvir passos no corredor. Eram passos lentos, como se alguém estivesse andando devagar, parando de vez em quando. Eu pensei que fosse um dos cachorros, mas quando fui olhar não tinha nada. O corredor estava vazio e os cachorros estavam lá fora, quietos. Na hora, eu até ri, achando que era coisa da minha cabeça, mas aquilo não parou. Os passos continuaram e eu comecei a sentir um frio na espinha que não tinha nada a ver com o clima. A noite chegou e com ela veio um silêncio pesado, daqueles que parece que o mundo parou. Eu estava no quarto, tentando dormir, mas não conseguia relaxar. De repente, senti uma vontade inexplicável de olhar pela janela. Quando levantei, vi algo que me fez congelar no lugar. Uma mulher vestida de branco, com um véu cobrindo o rosto, parada no meio do campo. Ela não se mexia, só ficava ali, como se estivesse olhando para casa. Meu coração acelerou e eu senti aquele suor frio escorrendo pelas costas. Tentei me convencer de que era só uma ilusão, talvez o reflexo da lua ou algo assim, mas não tinha como. Ela estava lá, real. E o pior, os cachorros começaram a uivar. Eles nunca uivavam assim. Era um som angustiante, como se estivessem com medo. Mas o mais estranho é que eles não se aproximavam da figura. Ficavam longe, como se houvesse uma barreira invisível. No dia seguinte, eu estava completamente perturbada. Contei para os meus avós, mas eles só trocaram olhares e disseram que era melhor eu não mexer com aquilo. Só que eu não conseguia parar de pensar naquela mulher. Quem seria ela? Por que estava ali? A curiosidade foi mais forte que o medo, e naquela noite, quando vi a figura de branco novamente, decidi seguir ela. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia sair pela boca. Cada passo que eu dava parecia mais pesado, como se o ar estivesse mais denso. A mulher andava devagar, quase flutuando, e me levou até um antigo poço atrás da casa, que eu nem sabia que existia. Quando cheguei lá, ela simplesmente sumiu. Foi aí que vi. No chão, perto do poço, tinha um colar quebrado e uma foto antiga. A foto era da minha bisavó, uma mulher que eu só conhecia por histórias.
Ela tinha desaparecido décadas atrás e ninguém nunca soube o que aconteceu. Quando peguei a foto e o colar, minhas mãos tremiam tanto que quase deixei tudo cair no chão. O colar era antigo, com detalhes em prata que já estavam escurecidos pelo tempo, e a foto, bem, a foto era assustadora. Minha bisavó estava ali, séria, com um olhar que parecia atravessar o papel. Eu não conseguia parar de pensar, por que aquilo estava ali? E o que aquela mulher de branco queria me mostrar? Voltei para casa correndo, com a sensação de que alguém estava me observando. Quando mostrei a foto e o colar para os meus avós, eles ficaram em silêncio por um tempão. Até que meu avô finalmente falou: "É ela, é a sua bisavó, ela nunca foi embora." Aquela frase me deu um arrepio que não consigo explicar até hoje. Eles me contaram que minha bisavó tinha desaparecido misteriosamente muitos anos atrás. Ninguém sabia o que tinha acontecido, só que ela nunca mais foi vista. A fazenda ficou marcada por aquilo, e os mais velhos da região sempre falavam que o espírito dela ainda vagava por ali, em busca de paz. Eu não sabia o que acreditar. Parte de mim queria achar que tudo era coincidência, mas outra parte sabia que não tinha como. Eu tinha visto aquela mulher, ouvido os passos, sentido o frio, e agora, com a foto e o colar na minha mão, não tinha como negar que algo muito estranho estava acontecendo. Naquela noite, eu não consegui dormir. Ficava olhando pela janela, esperando ver a figura de branco de novo, mas ela não apareceu. Só os cachorros continuavam uivando, como se sentissem algo que eu não conseguia ver. No dia seguinte, decidi que não ia mais ficar naquela casa. A sensação de estar sendo observada o tempo todo, os uivos dos cachorros, a lembrança daquela figura de branco, tudo isso estava me consumindo. Meus avós entenderam e não tentaram me convencer a ficar. Antes de ir embora, deixei a foto e o colar no altar que eles tinham na sala, com um crucifixo e algumas velas. Não sabia se aquilo ia ajudar em alguma coisa, mas eu precisava fazer algo. Quando entrei no carro e olhei para trás pela última vez, senti um peso enorme saindo de mim, como se eu tivesse deixado algo para trás que não era meu. A viagem de volta foi silenciosa e eu não conseguia parar de pensar em tudo que tinha acontecido. Até hoje, não consigo explicar direito o que vivi naquela fazenda. Às vezes, quando falo sobre isso, as pessoas tentam achar uma explicação lógica. Dizem que foi imaginação, que eu estava cansada, que o lugar era antigo e cheio de ruídos estranhos. Mas eu sei o que vi e o que senti. Aquela mulher de branco, os passos no corredor, o colar e a foto. Tudo isso era real. Meus avós nunca mais tocaram no assunto e eu também não voltei lá. A fazenda continua abandonada e eu prefiro que fique assim. Às vezes, ainda sonho com aquela figura parada no campo, olhando para mim. E sempre acordo com a mesma sensação, a de que ela ainda está lá, esperando por algo que nunca vai chegar. Sempre fui um cara pé no chão, daqueles que acham que tudo tem uma explicação. Trabalho como caseiro há mais de 15 anos, e a fazenda onde eu moro fica no meio do nada, no interior da Bahia. É um lugar bonito, mas isolado, cercado por uma mata fechada que parece não ter fim. A noite aqui é escura, de um jeito que só quem já viveu no interior sabe como é. Não tem poste, não tem luz da cidade, só o breu e o barulho dos bichos da floresta. Até aí, tudo normal. Mas uma noite, tudo mudou. Eu estava na varanda tomando um café antes de dormir quando ouvi o primeiro grito. Parecia um gemido de dor, mas alto, muito alto, como se alguém estivesse sendo esfolado vivo. Meu corpo gelou na hora e eu fiquei paralisado, tentando entender de onde vinha aquele som.
Olhei para a mata, mas não via nada, só a escuridão. O grito veio de novo, mais perto dessa vez, e eu senti um calafrio percorrer minha espinha. Meu coração acelerou e eu comecei a suar frio. Chamei os vizinhos, que moram a uns 500 metros dali, mas quando chegaram, o silêncio tinha voltado. Ninguém ouviu nada. Eles acharam que eu estava imaginando coisas, mas eu juro que não estava. Aquele grito era real. Dias depois, aconteceu algo que me deixou ainda mais assustado. Acordei de manhã cedo, como sempre faço, para cuidar das galinhas. Quando cheguei no galinheiro, vi que várias delas estavam mortas. Não era um ataque normal de raposa ou gambá, não. As galinhas estavam todas espalhadas, com marcas de garras enormes nos corpos. Algumas pareciam ter sido arrancadas com tanta força que estavam quase em pedaços. Meu estômago embrulhou e eu fiquei olhando aquela cena sem saber o que pensar. Quem ou o que faria uma coisa daquelas? Eu nunca tinha visto nada parecido. Limpei tudo, mas a sensação de que algo estava errado não saía da minha cabeça. Naquela noite, decidi que não ia ficar parado. Peguei uma lanterna e um facão e fui até a beira da mata para dar uma olhada. O silêncio era pesado e eu conseguia ouvir cada passo meu no chão de terra. De repente, senti aquele frio na espinha de novo, como se alguém estivesse me observando. Apontei a lanterna para a floresta e foi aí que eu vi uma figura alta, mais alta que qualquer homem, toda escura, com os olhos que brilhavam no escuro. Ela estava parada, olhando direto para mim. Meu corpo congelou e eu não conseguia me mover. Só consegui correr quando aquele grito horrível ecoou de novo, vindo da direção da criatura. Entrei em casa, tranquei todas as portas e janelas e fiquei sentado no chão da cozinha, tremendo até o sol nascer. No dia seguinte, ainda assustado, resolvi dar uma volta ao redor da casa para ver se encontrava alguma pista do que tinha acontecido. Foi quando vi as pegadas. Eram enormes, muito maiores que as de um homem, e profundas, como se algo muito pesado tivesse andado por ali. As marcas iam desde a beira da mata até perto da casa, e depois sumiam de volta para a floresta. Meu coração acelerou só de olhar aquilo. Peguei uma fita métrica que tinha na oficina e medi uma das pegadas. Tinha quase 50 centímetros de comprimento. Quem ou o que poderia deixar uma marca daquelas? Fiquei olhando para a mata, sentindo aquele frio de novo e decidi que não ia mais investigar sozinho. Chamei um amigo que mora na cidade próxima, mas quando ele chegou, as pegadas já estavam quase apagadas e ele não levou muito a sério. Disse que devia ser algum bicho grande, tipo uma onça, mas eu sabia que não era. Onça não faz pegada daquele tamanho, nem tem olhos que brilham no escuro. Depois disso, os gritos na floresta começaram a acontecer com mais frequência. Às vezes, eram gemidos baixos, como se alguém estivesse sofrendo lá longe. Outras vezes, eram gritos altos e agonizantes que pareciam vir de todos os lados ao mesmo tempo. Eu já não conseguia dormir direito e ficava acordado a noite toda, com o facão do lado da cama, ouvindo cada barulho lá fora. Uma vez, acendi todas as luzes da casa e fiquei na varanda encarando a mata, tentando mostrar que não tinha medo. Mas no fundo, eu estava apavorado. Aquele sentimento de estar sendo observado não saía de mim, e eu sabia que aquela coisa, seja lá o que fosse, ainda estava por perto. O tempo foi passando, e eu comecei a me acostumar com aquele medo constante. Não que isso fosse bom, mas era como se meu corpo e minha mente tivessem se adaptado àquela situação. Eu já não saía de casa à noite e sempre deixava as portas e janelas bem trancadas. As galinhas continuavam sumindo de vez em quando, e as pegadas gigantes apareciam ao redor da casa de tempos em tempos. Eu já nem tentava mais explicar o que estava acontecendo. Só sabia que aquela coisa, seja lá o que fosse, não ia embora. E os gritos nunca pararam. Às vezes, eu pensava em sair dali, deixar a fazenda para trás e ir embora.
Mas ao mesmo tempo, tinha uma parte de mim que queria entender o que era aquilo. Uma curiosidade que me prendia, mesmo com todo o medo. Até hoje, não sei o que aconteceu naquela fazenda. Nunca descobri o que era aquela figura escura, nem de onde vinham os gritos. Só sei que, de vez em quando o vento sopra forte e a noite está muito quieta, eu ainda consigo ouvir algo vindo da mata. E sempre que isso acontece, aquele frio na espinha volta, como se aquela coisa ainda estivesse por perto me observando. Eu não trabalho mais lá, mas às vezes me pego pensando naquela época, tentando encontrar uma explicação que nunca vem. A única coisa que eu tenho certeza é que aquilo foi real. E seja lá o que for, ainda está lá, naquela floresta escura, esperando. Sabe, eu sempre gostei muito de pescar. Aí desde pequeno eu ia com meu pai no rio, que passa pela nossa fazenda aqui em Minas. A gente sempre teve uma conexão muito forte com esse lugar, sabe? Era tipo uma tradição de família. Todo fim de semana eu pegava minha vara de pescar, umas iscas, e passava horas ali, sentado na beirada ou no barquinho, aproveitando a calmaria das águas. Mas aí, em janeiro desse ano, as coisas começaram a ficar bem estranhas. Sei lá, parecia que o rio tinha mudado, sabe? No começo eram só umas coisas pequenas, tipo uns barulhos diferentes na água, uns estalos que eu nunca tinha ouvido antes. Na hora, eu não dei muita bola, achei que era só impressão minha ou que tinha algum animal diferente por ali. Nunca fui de acreditar nessas coisas de assombração nem nada do tipo, sempre fui mais pé no chão. Mas conforme os dias foram passando, comecei a perceber que tinha algo de errado mesmo. Numa noite, eu estava pescando sozinho, coisa que eu sempre fiz sem medo nenhum. Já eram umas 9 horas e o tempo estava meio fechado, sem lua. Aí do nada comecei a ouvir uns barulhos estranhos vindos da água, tipo uns gemidos baixinhos. No começo pensei que fosse o vento nas árvores ou algum bicho, sei lá. Mas aí os sons foram ficando mais altos, mais claros, e eu comecei a sentir meu coração disparado. Era um choro, tenho certeza absoluta, um choro de mulher, meio abafado, como se viesse do fundo do rio. Fiquei paralisado, sem conseguir me mexer direito, sentindo um frio na barriga que nunca tinha sentido antes. Minhas mãos começaram a tremer tanto que deixei cair a lanterna que estava segurando. E foi bem nessa hora, quando eu estava me abaixando para pegar a lanterna, que eu vi uma coisa que nunca vou esquecer. Uma mão muito branca, quase transparente, saindo da água bem do lado do meu barco. Eu quase caí do barco de tanto susto. Na hora senti meu corpo inteiro gelado e minha respiração ficou toda descompassada. Parecia que eu tinha corrido uma maratona. A mão era tão pálida que dava para ver ela debaixo d'água mesmo com a noite escura. E ela estava se mexendo de um jeito que não era normal, fazendo uns movimentos que pareciam que queria agarrar alguma coisa. Aí então ela começou a puxar meu barco para baixo, devagar no começo, depois com mais força. Eu fiquei desesperado, sabe? Tentei remar o mais rápido que pude para longe dali, mas minhas mãos tremiam tanto que eu mal conseguia segurar o remo direito. O choro ficou mais alto. Parecia que estava em volta do barco todo agora. E tinha uma tristeza tão profunda naquele som que chegava a dar um aperto no peito. No dia seguinte, ainda assustado com tudo que tinha acontecido, voltei para o rio assim que o sol nasceu. Sei que parece loucura, mas eu precisava ter certeza que não tinha imaginado tudo aquilo. Foi então que vi uma coisa que me deixou ainda mais apavorado. Tinha uns 15 peixes mortos boiando na água, todos com marcas estranhas nas escamas. Quando olhei mais de perto, gelei. Eram marcas de dedos, como se alguém tivesse apertado os peixes com força até eles morrerem. Não tinha como ser marca de outro animal ou de rede, era claramente uma mão humana que tinha feito aquilo. Fiquei ali parado, olhando aquela cena, sentindo meu estômago embrulhar.
Era como se o rio tivesse virado outro lugar, sabe? Um lugar que eu não conhecia mais, mesmo tendo passado a vida inteira ali. Naquele mesmo dia, resolvi conversar com seu Antônio, um senhor que mora aqui perto e conhece todo mundo da região. Ele já tem uns 70 anos e sempre soube de todas as histórias do lugar. Quando contei para ele o que tinha acontecido, ele ficou com uma cara séria e me contou que há uns 20 anos atrás, uma moça tinha se afogado bem naquela parte do rio. Segundo ele, ela tinha ido lavar roupa numa noite de lua cheia e ninguém sabe direito o que aconteceu. Só acharam o corpo dela 3 dias depois. Enquanto seu Antônio falava, eu sentia aquele frio na espinha, sabe? Porque tudo começava a fazer sentido. Ele ainda me disse que outras pessoas também tinham ouvido choros vindos do rio, mas ninguém nunca tinha visto a mão que eu vi, e muito menos os peixes com aquelas marcas estranhas. Depois de ouvir essa história toda, resolvi fazer o que minha avó sempre dizia quando tinha alguma coisa estranha assim: preparar uma oferenda. Comprei velas brancas, flores e umas outras coisas que o pessoal mais antigo falou que era bom levar. Numa tarde, juntei tudo e fui até a beira do rio. Coloquei as coisas num cesto pequeno e soltei na água, rezando baixinho. Na hora que o cesto começou a se afastar da margem, eu juro que senti uma brisa diferente, mesmo não tendo vento nenhum naquele dia. O cesto foi seguindo o curso do rio até sumir de vista e por um momento achei que tinha dado certo, que aquilo tudo ia acabar. Mas não foi bem assim. Até hoje, depois de uns 5 meses, ainda dá para ouvir os choros e gemidos vindos do rio quando a noite cai. Não é todo dia. Às vezes passa uma semana inteira sem nada. Aí, de repente, volta tudo de novo. Sei lá, parece que ela escolhe quando quer se manifestar, entende? Eu continuo pescando, porque preciso disso para ajudar no sustento de casa, mas agora nunca vou sozinho. Sempre levo meu irmão ou algum amigo comigo, e a gente só vai de dia, quando o sol está bem alto. Mesmo assim, tem vezes que a gente sente uma presença estranha, como se tivesse alguém observando a gente o tempo todo. O pior é que os peixes nunca mais foram os mesmos. Antes a gente pescava muito, agora parece que eles fogem da nossa parte do rio, principalmente de noite. É como se eles também sentissem que tem alguma coisa errada ali. Muita gente da região já tentou benzer o rio, fazer mais oferendas, até chamaram um pai de santo uma vez, mas nada mudou. A única coisa que a gente aprendeu é a respeitar e aceitar que agora o rio não é mais só nosso. Tem hora que eu fico pensando em como era antes, quando eu passava noites inteiras pescando sem medo nenhum. Agora isso parece uma lembrança tão distante. E sabe o que é mais estranho? Quando alguém que nunca ouviu essa história vai pescar lá, sempre acontece alguma coisa. Ou o choro começa, ou os peixes somem, ou a água fica agitada do nada. É como se ela quisesse que todo mundo soubesse que aquele pedaço do rio pertence a ela agora. Eu só espero que ela continue se contentando em assustar as pessoas, porque depois daquela noite que vi a mão dela, sei que ela pode fazer muito mais que isso se quiser.